eu ainda não consigo entender o que rolou aqui. Mas calma, eu vou tentar explicar. O Além da Obsessão de hoje, então, é sobre gótico mexicano. Eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a autora, falar sobre a minha experiência, então, com o livro e, claro, mostrar um pouco dos detalhes dessa edição, gente, que tá, assim, lindíssima. Eu fico babando. Vamos conhecer um pouco então sobre a Silvia Moreno Garcia. Ela nasceu no México, mas mora no Canadá. E ela é uma escritora e também editora, assim, que já tem diversos prêmios aí no seu currículo. Gods of Jade and Shadow, que é o penúltimo livro dela lançado antes deste aqui, foi inclusive finalista aí do Nebula Awards. Atualmente, ela tem uma coluna, então, no jornal The Washington Post e duas curiosidades legais, então, envolvendo o gótico mexicano. O primeiro é que ele foi vencedor, então, da categoria horror no Goodreads Choice Awards, aquela então premiação que tem todo final de ano, e assim, ele estava concorrendo com outros livros de autores mega renomados, como por exemplo o Stephen King, então assim, não foi ali uma parada fácil. E esse livro também vai ter uma série está sendo aí desenvolvida pela Hulu, mas eu vou conversar um pouco mais sobre isso com vocês no decorrer da resenha. Bem, vamos lá então para a explicação do que rolou aqui. Gente, eu li esse livro em praticamente 3 dias. Isso pra mim é um feito e tanto, sabe? Porque eu tenho o meu ritmo de leitura ali. Apesar de ser uma leitora assídua aí por anos, eu tenho um ritmo mais lento de ler. E eu simplesmente devorei esse livro, eu não conseguia parar de pensar nessa história. Toda hora que eu tinha, assim, um tempo livre, eu fazia, assim, todos os meus compromissos do dia, pensando na hora que eu ia pegar esse livro pra ler. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a premissa dele, então. Aqui a gente tem a Noemi Tabuada, que é uma jovem que sabe desfrutar, assim, do melhor que tem da vida. Ela não se prende facilmente, ela adora festas e ela planeja, assim, o seu futuro com muita calma. Então ela estuda, ela tá ali procurando no que ela vai se dedicar, no que ela vai se especializar, e ela não liga muito pro que as pessoas falam, porque assim, uma jovem nos anos 50 que tem essa liberdade de escolha como ela, assim, gera alguns comentários de outras pessoas, né? E acho que se tem uma palavra para definir a Noemi é que ela é livre, né? Apesar de alguns comentários ali vindo da própria família, do seu pai, da sua mãe, ela é livre então para fazer as suas escolhas, e é isso que ela faz. E aqui então é em meio a uma festa que o pai dela manda chamar ela às pressas e pede ajuda ali numa questão familiar. A gente tem a Catalina, que é a prima da Noemi, e ela teve ali um casamento estranho com o inglês, porque ela era muito apegada à família, e desde quando ela se casou e foi morar em High Place, que é o casarão então da família do marido dela, eles perderam um pouco o contato, ela não visitou tanto a família da Noemi, eles acabaram se afastando bastante, principalmente as duas, que elas eram bastante unidas, né? E acontece que o pai dela recebeu uma carta da Catalina muito estranha, mas algo que era nítido nessa carta era um tal de pedido de socorro. E como elas tinham então essa amizade, essa proximidade, ele pede então para Noemi fazer uma visita para Catalina ali, sondar para ver se tá tudo bem. A Noemi, assim, ela não pensa duas vezes, ela vai então em socorro da prima para saber o que tá acontecendo em High Place, que é, gente, uma casa no estilo vitoriano, que fica no alto de uma colina, numa cidadezinha, assim, do México, acho que é El Triunfo, o nome da cidade, e ela até brinca, ela é toda debochada, e ela brinca que parece que ela tá num romance gótico, a estilo O Morro dos Ventos Uivantes, mas mesmo assim, com esse jeito dela meio cético, meio debochado, quando ela chega lá,
as coisas se transformam e a gente vê que o negócio é sério. Nos últimos tempos, gente, eu notei uma certa predileção minha por histórias sombrias, principalmente essas que contêm um casarão, né? Então eu comecei a me empolgar aos poucos com essa história, mas eu também confesso que sou um tanto medrosa, quem me conhece sabe, então eu sabia que eu ia ter que consumir essa história vagarosamente, sondando ali pra ver como é que seria, pra eu meio que não assustar tanto, sabe, isso não mexer com a minha cabeça. E sem nenhuma surpresa, gente, o livro mega mexeu comigo, tanto é que depois do primeiro dia que eu comecei a ler, eu acabei assim, lendo quase 100 páginas de uma tacada só, eu já sonhei com o livro logo na primeira noite, né, então assim, eu sabia que isso poderia acontecer. Porque como eu falei pra vocês, eu devorei esse livro em praticamente 3 dias, porque ele oferece muitos mistérios. É mistério atrás de mistério. Você quer compreender as coisas que estão acontecendo nessa casa, o que aconteceu com a Catalina, você quer seguir os passos junto com a Noemi, sabe, para ver aonde que isso vai dar. Mas, gente, essa não é uma história leve. Eu acho que deu para perceber aí, porque eu coloquei os gatilhos na tela. Essa história, assim, ela trabalha com temas muito delicados. É uma história que oferece um conteúdo aí sensível para diversas pessoas, por isso tomem cuidado. Mas ela me surpreendeu em diversos aspectos. Primeiro, a gente tem as discussões eugenistas, como vocês puderam perceber, e pra mim é aí que mora o verdadeiro horror. Muito mais além do que aqueles sustos que a gente leva com a alma penada, sabe? Pra mim, o verdadeiro horror é quando é representado, então, pelas pessoas vivas, quando a maldade está representada, então, na humanidade, sejam através de ideais distorcidos ou até mesmo de ações mesmo, sabe, de maldade cometida. Segundo, a história também me surpreendeu porque além da gente ter esse conjunto de casarão e coisas estranhas acontecendo, tudo parece muito bem explicado, tudo assim é bastante crível, o que de certa forma também é muito assustador, né, gente? Mas também surpreendente, né? Não é uma história com espíritos e histórias inacabadas. Não, aqui, o que tem aqui pode comover até as pessoas que são mais céticas, porque a gente consegue enxergar aquilo de fato acontecendo, então é algo que gera medo de verdade. E eu achei as coisas que a autora colocou aqui muito plausível, né? É uma história, assim, sobrenatural, mas tudo é muito bem explicado, tanto que você passa a acreditar nas coisas que estão aqui. A Noemi, ela é uma ótima personagem, é uma personagem que inspira, porque ela é inteligente, ela tem um bom humor, ela é debochada. Então, assim, é aquele tipo de personagem que parece que nada pode atingir ela, mas ao mesmo tempo você sabe que pode sim, então você começa a temer pela personagem, mesmo pela coragem, assim, que ela representa, né? No mais, o que vale a pena dizer que o que me surpreendeu também aqui foi a mudança de cenário, né? A gente tem uma história que se passa no México, mesmo que a maior parte dela se passa ali num casarão com uma família inglesa tradicional, eu senti um frescor, sabe, vindo da cultura da Noemi, na interação dela com outros personagens e de toda a vivência que ela carrega. Então acho que esse é um ponto muito alto também dessa história. E como eu falei pra vocês, tem uma série que tá sendo desenvolvida pela Hulu. Eu acho que é uma série, uma minissérie, alguma coisa assim. E a autora, que é a Silvia Moreno Garcia, ela tá ali junto com a produção. E vale a pena falar que ela quer trazer representação latino-americana tanto dentro quanto fora das telas, sabe? Então, quando eu li essa matéria, acho que foi uma matéria no Dark Blog, eu vou conferir e deixar aqui pra vocês, em algum local da descrição, eu achei isso muito legal, né? Ela falou que não é uma tarefa fácil, mas eles estão lutando bastante pra isso, porque a vivência da Noemi, sabe, quem ela é muito importante pra história, e ela quer trazer isso pra essa série, assim, de forma geral. Ela quer pessoas que têm essa carga, assim, semelhante à da Noemi. E, gente, acho que pra concluir, eu gostei muito de como essa história, assim, me absorveu pra dentro das páginas e me fez surtar. Fazia tempo que um livro não despertasse, assim, a minha vontade de varar a noite lendo, sabe? E isso dificilmente acontece, porque meu sono, gente, tem prioridade máxima na minha vida. E, assim, por um momento eu desejei que eu estivesse lendo ele no final de semana ou em algumas férias pra poder varar a noite lendo, assim, e terminar ele o mais rápido possível. Se você é como eu e tem pé atrás com histórias de terror, de horror,
Eu recomendo que você fique atento, então, aos gatilhos, aos conteúdos sensíveis que essa história pode apresentar pra você, mas fora isso, eu super recomendo, sabe, essa experiência. Eu não sei porque ainda me surpreendo, assim, quando eu vejo que eu gosto tanto de histórias com elementos sombrios. Eu acho que o meu gosto está mudando um pouquinho. Mas me contem aí, vocês que já leram Gótico Mexicano, me contem se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se a experiência de vocês foram parecida com a minha. Eu vejo, assim, bastante 8 ou 80 com esse livro, e eu comecei a ler ele sem saber absolutamente nada sobre a história, como geralmente eu faço com todos os livros que eu leio, e eu estava com bastante pé atrás, com medo de não gostar, por ver mesmo as pessoas comentando meio por cima, mas assim, gente, eu nem precisei, assim, mais me preocupar com isso depois que eu iniciei esse livro, porque ele simplesmente, assim, me absorveu e eu fiquei, assim, vidrada nessa história e gostei, assim, demais. Estou pensando nela até hoje, dias depois de finalizar essa leitura, né? Então me contem aqui como foi a sua experiência com esse livro, ou se você ainda não leu e está com vontade, fica aí mais uma força, então peguem mais essa recomendação. Espero que vocês gostem quando leem, voltem aqui e me contem depois, tá? E, gente, não se esquece, então, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Deixa também seu like se você gostou desse vídeo e compartilhe ele com os amigos. Até o próximo!